Então, vamos dar início ao nosso curso de Doutrina Umbandista, Educação Mediúnica, módulo 1. Para quem não me conhece, sou Bete Aragão, dirigente do Templo Sete Tronos Divinos, e agradeço a Deus por mais essa oportunidade, por mais essa turma que está sendo formada, essa egrégora que se forma. Agradeço a todos vocês pelo esforço, pela dedicação, e bora lá falar sobre do que a gente mais gosta, que é sobre a Umbanda. Então vamos lá. Nós iniciamos perguntando para vocês qual a diferença entre religião e a religiosidade. O que é isso, né? Será que tem diferença? O que é religião, o que é religiosidade, o que é cada coisa? Então vamos tentar entender um pouquinho mais. Então vamos lá. A definição de religião, ela é um termo de origem latina e que significa religação com o divino, ou seja, com Deus. Podemos dizer que a religião é um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas por uma grande massa, né, um grande número de pessoas e de acordo com os ensinamentos, com as doutrinas e com os costumes de cada religião, ok? Há religiões que são sapienciais, isto é, aquela que tem uma força religiosa para você viver melhor, ou seja, ela faz você refletir melhor. Por exemplo, o budismo, o hinduísmo, e elas estão ligadas através da sabedoria. Por isso elas são sapienciais. Você as tem para poder ter escolhas que sejam para te fazer uma pessoa melhor. São religiões que levam à reflexão, à meditação. E hoje em dia, devido tanta esse isolamento, essa vida tumultuada que nós vivemos, todo esse estresse do dia a dia, então muitas pessoas, mais e mais pessoas, acabam buscando esse tipo de religião, que é aquela que faz a gente meditar, respirar, ver o mundo de uma forma mais leve, né? Então, são religiões sapienciais. Vamos continuar aqui. Outras religiões são religiões normativas. O que significa uma religião normativa? São aquelas religiões do livro. O que é isso? O judaísmo, o islamismo, catolicismo, elas são religiões do livro. Dentro desse tipo de religião, né, a normativa, são todas aquelas religiões que existem normas, existem manuscritos, mandamentos fechados, e nesse sentido você se encontra ou não. Ou seja, ou você concorda ou você não concorda, ou você segue ou você não segue. Não tem como ser mais ou menos judeu, não tem como ser mais ou menos católico, mais ou menos do Islã. Não existe isso, tá? Toda religião é uma escolha de caminho e todas as escolhas é a exclusão das outras, né? Toda vez que eu faço uma escolha na minha vida, eu abro mão de alguma coisa. Eu não tenho como ficar com duas coisas. Vou casar com João ou com José? Eu tenho que escolher um. Ou eu caso com o João, ou eu caso com o José. Se eu casar com o José, eu estou abrindo mão do João. Se eu casar com o João, eu abro mão do José. Então, a religião é a mesma coisa. Eu não posso falar que eu faço parte de duas religiões, que eu sigo duas religiões. Ou eu sigo uma, ou eu sigo a outra. Seguir duas ou mais religiões, eu acabo não seguindo nenhuma, ok? Então, toda religião, ela faz a gente escolher, porque nós vamos em busca daquilo que nos faz bem, em busca daquilo que nos faz crescer, né? E a partir do momento que eu escolho uma, eu abro mão das outras. E a
Religiosidade. A religiosidade significa o quê? É a relação que eu tenho com a religião. Ou seja, se a pessoa é religiosa, dedicada à sua igreja ou não. Eu posso ter a religiosidade de qualquer forma, né? Então, a verdadeira religiosidade é um culto da fé em Deus, do amor à sua criação divina, respeito com as criaturas e um sentimento de fraternidade com os seus semelhantes. Fazendo isso, o que acontece aqui? Quando eu falo que eu tenho uma religiosidade, então, é como eu estou lidando com a religião pela qual eu pertenço. O que eu faço com essa religião? Como é que eu me relaciono com essa religião? Tá? Então, temos que pensar que em toda religião ela é uma escolha, já a religiosidade, ela não é escolha. A religião é quando você pega a religiosidade, junta num sistema, numa estrutura e formaliza a sua religiosidade. Já a religiosidade é uma inclinação, é uma dedicação, é a entrega do que você faz. Uma parte de nós tem uma religiosidade muito profunda e uma parte de nós tem a religião. Por exemplo, no Brasil, há uma parcela que se diz católico, mas não é praticante. Ou seja, se ele não é praticante da religião que pertence, nesse caso, essa pessoa demonstra o quê? Ela tem mais ou menos uma religiosidade do que a religião. Então, o que eu quero dizer com isso? Não existe mais ou menos católico, mais ou menos judeu, mais ou menos islamita, mais ou menos evangélico, mais ou menos umbandista. Nós somos ou não somos, estamos ou não estamos, né? Porque eu não posso ser mais ou menos, eu tenho que estar agregado à religião que eu escolher. Então a gente precisa entender que nós temos a religião não existe sem religiosidade. Mas eu posso ter religiosidade sem religião. Aí vocês vão falar, para tudo que eu não estou entendendo mais nada. O que eu quero dizer com isso? Como assim? Tenho religião, mas não preciso de religiosidade. Eu tenho religiosidade, mas não preciso da religião. Vamos entender. Quando eu falo que que não há religião sem religiosidade, é assim. Não vai existir um local aonde vai acontecer os trabalhos da religião, seja católico, seja judaico, seja umbanda. Não existe se eu não tiver pessoas que tenham religiosidade, ou seja, pessoas que se dedicam, pessoas que rezam, pessoas que vão estar ali fazendo a religião acontecer. Agora, quando eu falo que a religiosidade não precisa de religião, é justamente neste ponto que é muito importante a gente entender. Existe uma parcela de pessoas que não frequentam religião alguma, mas ela está conectada com Deus da forma dela. Ela acende a vela, ela reza, ou se não acende a vela, ela vai rezar. Vamos dizer que nós estamos num lugar onde não existe um terreiro, não existe uma igreja, mas eu posso ajoelhar e pedir a Pai Oxalá? Posso. Eu vou precisar de estar dentro de um local fechado para que Pai Oxalá me ouça? Não. Então, neste ponto, quando eu estou em casa, durante todo esse período que nós passamos aí em isolamento, o terreiro está fechado,
Ou seja, eu não tinha o terreiro para trabalhar, não tinha o terreiro para rezar, mas Pai Oxalá deixou de me ouvir, meus guias deixaram de me ouvir. Não. Neste momento que eu estou me colocando diante dos guias de Deus, eu estou fazendo, praticando a minha religiosidade, independente do local. Deu para entender até aqui? Então, bora lá, vamos continuar. Então, a Umbanda, quando a gente chega para falar da Umbanda, ela é uma religião espiritualista. O que ela quer dizer com isso? Que cultua os orixás africanos, a magia divina, a simbologia, porque a Umbanda, bem como todas as outras religiões, traz com ela muita simbologia. E a Umbanda nos ensina que a vida é eterna, que nós não acreditamos no pecado, o que na nossa curta passagem nesse plano material, desculpa, gente, destina-se à evolução, ao aperfeiçoamento, à conscientização de um mundo espiritual. Então, para a gente fechar esse quadro, nós vamos entender então que a Umbanda, ela não é apenas uma religião, tá? Umbanda também é uma cultura, um estilo de vida. Por que eu coloco para vocês que é um estilo de vida? Ela é um estilo de vida porque passa a fazer com que nós respeitamos a natureza, nós passamos a olhar a vida de uma outra forma, nós passamos a nos respeitar e respeitar o próximo, nós acabamos automaticamente, nós desejamos nos transformar em pessoas melhores. E com isso, a Umbanda, a gente fala que é uma opção, uma escolha, um estilo de vida, porque aos poucos, conforme que você vai se envolvendo dentro dos ritos, dos rituais umbandistas e tudo que nós aprendemos, nós vamos nos envolvendo de uma tal forma que nós vamos abrindo mão de muita coisa. Nós vamos deixando de dar a importância a coisas que você percebe que só faz peso na nossa vida. Nós acabamos buscando apenas o que é essencial, o que te faz feliz. Nos apegamos menos, conseguimos nos desapegar de coisas, de objetos, porque a gente passa a entender que a única coisa que a gente precisa guardar para nós são momentos bons, são as amizades, as atitudes, as palavras, os pensamentos, o conhecimento. Então, bens materiais, eu não vou dizer para vocês que o ter, o conquistar, o ganhar é errado. Não é nada disso. Mas nós deixamos de dar valor, né? Porque muitas vezes nós fazemos tantos sacrifícios e no final das contas a gente percebe que aquilo não te fez feliz, né? E a Umbanda começa a trazer esse olhar para nós. A gente começa a se olhar, a querer melhorar. E quando a gente começa a melhorar, tudo na nossa volta melhora também. E a partir deste momento é que você compreende que a Umbanda ultrapassa o terreiro, o templo, o centro, a tenda, o nome que ela vai receber. A gente percebe que ela ultrapassa as paredes do terreiro quando você percebe que o ser umbandista está em você, está enraizado em você. Você não está umbandista, você é Umbanda, né? Isso é quando a gente fala eu sou Umbanda, é justamente esse o ponto da gente entender e valorizar a natureza, a criação de Deus,
perceber que tudo é interligado, né? E que no seu ser vivem, né? Dentro de nós vivem os orixás, vivem os guias, o Exu, Pombagira, tudo isso está em mim, está em vocês. E a Umbanda traz toda essa beleza enraizada dentro dela. Percebemos também que a Umbanda faz parte da gente quando até no pior momento que eu esteja passando, eu sinto a fé, eu sinto a firmeza. Eu sei que eu não estou sozinha. Então, eu consigo vivenciar a Umbanda nos momentos felizes, naquele momento próspero, naquele momento que está dando tudo certo, como naquele momento aonde a dificuldade está presente. E é neste momento aonde mais a gente se apega à Umbanda, à sua essência, aos guias, aos orixás, a Exu, a Pombagira, os caboclos, preto velhos, não é? E diante desta compreensão, o seu olhar para o mundo, o seu olhar para as pessoas muda e você deixa de julgar. Você simplesmente aceita a diferença do outro, a verdade do outro. Porque quantos de nós não briga, não discute, porque o outro tem que aceitar o que eu penso, como eu penso? E a partir do momento em que a Umbanda começa a fazer toda essa mudança dentro da gente, que é assim que você começa a entender o que é Umbanda, e você planta aquela sementinha em você, e você, quando você menos espera, você já está envolvido, você já está vivenciando aquilo, e muitos de vocês já vivenciam isso, só não sabem que isso é Umbanda, né? Aquelas pessoas, mesmo de outras religiões, que muitas vezes, quem não tem uma tia, uma avó, uma mãe, que é doida por uma planta, tá sempre com um vasinho de planta, tem um jardim, ou, né, se fosse como a minha mãe, que você entrava no quintal, parecia que você estava entrando na Mata Atlântica, tanto vaso, tanta planta pendurada. O que é isso? Isso é Umbanda. Isso é Pai Oxóssi na vida da pessoa, né? Então a pessoa muitas vezes vive aquilo, mas não tem noção. Isso que é maravilhoso. E porque na Umbanda não há certo nem errado, apenas diferença no modo de fazer, mas a ritualística e o fundamento sempre é o mesmo. Isso a gente percebe muito porque vocês vão falar: ah, mas eu entro num terreiro de Umbanda, cantam de uma forma, faz um outro tipo de ritualística de outra forma, nem todos os terreiros abrem e fecham a gira da mesma forma. O que acontece? Todas as casas se respeitam na sua ritualística, mas é sempre feito seguindo os mesmos rituais, né? E nem por isso a crítica. A gente aceita, nós aceitamos e respeitamos. E assim deve ser tudo na nossa vida. Não é porque o meu irmão ou minha irmã não concorda com o que eu estou falando que ela está errada. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida também. Não julgar. Então podemos entender que tudo isso que eu falei, né? Então a gente entende que religião é aquilo que dá sentido à sua vida. Então, a partir do momento que você está dentro de um local, de uma religião, e ela está fazendo sentido para você, o que você ouve, o que você vivencia, faz sentido? Continua. Você está num local que não está fazendo sentido na sua vida? Então aquilo não é para você. Muda, procura, né? Vai em busca. Ok até aqui?
Então, a gente já continua no próximo slide, tá bom? Uhum.